O Senhor me arrebatou para o inferno. Eu lembro que eu passei a madrugada inteira buscando. Pastora, eu não comia. Eu tirava água, tirava comida, tirava tudo. E eu comecei a descer. E quanto mais eu descia, menos de mim existia. Entendeu? Menos de mim existia, mais do Senhor. E aí eu lembro que nesse dia, o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ter algo sobrenatural. E eu lembro que esse dia à tarde, o Senhor falou assim, vai na casa de uma missionária tal. A neta dela tá possuída por demônio. E ela não tá conseguindo guerrear só. Vai lá, tô te enviando lá para ajudar ela. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dessa missionária. Fui lá, guerrei com ela, ajudei. E a filha dela ali, graças a Deus, né, os demônios deixou ela. E eu peguei e saí, estava muito cansada, que quando a gente termina assim um processo desse, a gente fica cansada, né? E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, me deu uma sonolência, pastora. Aí eu coloquei a pregação na televisão, lá no meu quarto, e deitei. Quando eu deitei, eu só lembro que eu deitei e adormeci. Quando eu adormeci, eu lembro que eu via o meu espírito sair do meu corpo, como se eu tivesse o meu espírito vendo o meu corpo deitado na cama. E demorou muitas horas. Isso aconteceu, acho que de 6 a 7 horas. Esse processo todo. E as minhas filhas me chamavam. 6 a 7 horas, você fala da noite? Não, começou à tarde. Mas foi umas 7 horas de relógio. Lá deitada. Deitada, né? E as minhas filhas me chamavam e eu não respondia, ficava ali parada. O meu espírito saiu do corpo. E quando o meu espírito saiu do corpo, é como se eu estivesse voando e eu via o meu espírito deitada. Quando eu penso que não, eu fecho os meus olhos e abro, eu estou num lugar bem escuro. Era tipo uma caverna. Eu nunca esqueço. Era uma caverna. A porta de uma caverna. E quando eu olhei, aquele lugar já me deu um temor, um medo terrível. E eu comecei a gritar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse? Porque até então eu estava tendo o sobrenatural de Deus, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas quando eu vi aquele lugar, o lugar em si já dá um medo. E eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse, Senhor, me tira daqui. Como se eu quisesse voltar e não conseguia mais. Eu falei, Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. E eu vi a voz do Senhor, e a voz dele mansa, aquela voz mansa, falou assim, minha filha, não fique com medo, eu te trouxe aqui para libertar algo que acompanha a tua vida. Ele fala assim para mim. Eu preciso que você entra dentro dessa caverna. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou entrar, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Eu gritava, me tira daqui. E Deus falou só assim, entra, minha filha. Entra, porque eu tenho algo para te mostrar. Quando eu entrei, foi a cena mais terrível que eu vi, pastora. Mais terrível. Aquela lava de fogo descia. E eu lembro que eu estava descalço. E começou a queimar os meus pés. Queimava os meus pés. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a gritar, Deus, por misericórdia. Quando eu olho para o lado direito, eu via muita gente pelada, uma em cima da outra, mulheres, homens, tudo misturado. Parecendo aqueles vermes, sabe? Um em cima do outro, assim, pelado um em cima do outro. E essas pessoas gritavam, tem misericórdia de mim, Senhor. Deixa eu voltar, se eu voltar eu vou fazer diferente. Deixa eu voltar, me dar uma chance de fazer diferente. E ali não tem mais misericórdia. Ali não tem mais jeito. E aí eu olhei para o outro lado, eu vi ali o paredão de demônios. Era demônio grande, demônio pequeno, demônio grande, demônio pequeno. E o Senhor foi me falando o nome de tudinho. Zepelinda, Pombagem, foi me falando o nome de tudinho. Só que o Senhor falou assim, caminha. E eu sempre chorando, pedindo misericórdia para me voltar, porque eu não queria caminhar mais ali dentro. A dor era tanto que eu estava sentindo, eu chorava, pastora. Eu gritava desesperada, você não sabe que desespero é estar naquele lugar. E aí Deus falou assim, caminha. Que chega lá no final, é o demônio que eu vou te libertar. Quando eu chego lá no final, ele é uma espécie de lobo misturado com mulher. Como se tivesse assim, a metade lobo, a metade mulher, um trem muito estranho. E um vestido coladinho no corpo, bem justo, curto. Os braços cheios de pulseira.
o pescoço cheio de colar, a orelha cheia de brinco, o cabelo cheio de tinta, uma em cima da outra, tinta, várias cores, como pintou várias vezes, uma maquiagem bem forte, sabe, é um trem e um salto dessa altura. E ele virou as costas para mim quando me viu. Só que Deus falou assim, vira para ela agora. E ele obedece. Ele virou para mim. E o Senhor falou assim, minha filha, eu estou te libertando hoje desse demônio, chamado demônio da vaidade. Ele te acompanha há muito tempo. Mas hoje eu estou te libertando dele. E aí, quando ele virou para mim, Deus falou assim, eu vou te mostrar, minha filha, como é que ele age. Ele age dentro das minhas igrejas e ninguém vê. Ninguém percebe. Aí na hora apareceu tipo assim uma espécie de um telão. Eu não sei te explicar o que era. E aí eu vi uma moça bem vestida. Uma moça do cabelo bem grande, bem vestida. Uma evangélica, indo para a igreja. E lá está acontecendo o culto. E ela roda em mistério. Ela canta, ela sapateia. A presença de Deus é real na história dela.